Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais esse podcast e hoje estamos aqui só eu e o irmão Ricardo, mas vamos fazer com que, né, pelo que a gente tem estudado, com que essa mensagem chegue forte também. Mas na medida que a gente foi estudando, Deus foi clareando e a gente teve um estudo muito bom. Nós tivemos muitas revelações aqui em dois vídeos que são os dois últimos podcasts, a visão do trono de Deus, né, que está descrito lá no capítulo 4, que está dividido em dois vídeos. E isso nos trouxe base para entendermos um pouco do que estava se tratando no capítulo 5. E a gente vai começar a destrinchar isso agora. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meu irmão Ricardo, imagina essa cena. Imagina essa cena, tá? João se achega lá diante do trono, né? E ele vê esse livro e ele fica assim encantado. Imagina, é como se a gente chegasse hoje perto de um livro que não é comparado a esse livro que ele viu, nem um livro, nem a própria Bíblia não seria comparado assim com aquela visão de imagem. Por mais que a gente tenha a ciência de que esse livro tem características da palavra de Deus, a imagem de João olhando. Imagina que ele gostaria de saber o que estava lá, o que ia acontecer. E esse livro estava envolto de selos. Mas ele chorava porque ninguém era capaz de fazer isso, né? Ninguém era capaz de desatar aqueles selos e de abrir o livro. Que cena é essa, meu irmão Ricardo? O que o irmão pode trazer para nós aí desses primeiros versículos? Eu creio que João ele teve um vislumbre de toda a história da humanidade, como se fosse um flash de várias imagens passando na história, assim, passando por homens de Deus, Adão, Noé, Moisés, passando por Josué, passando por Davi, homens notáveis nesta história, homens de Deus, e João percorrendo nessa história, né, e olhando para eles e vendo que neles não havia condições de tomar posse daquele livro. Então eu percebo que esse choro de João, ele foi uma consequência de algo espiritual que ele teve, uma experiência com o próprio Senhor ali, do qual o Senhor mostrou para ele esse flash, né, da história de todos os homens que passaram nessa terra, e não só na terra, né, porque está escrito aqui, ninguém no céu. Então imagina só a angústia de João, que nem sequer no céu, onde só habitam os seres celestiais, santos, né, anjos, arcanjos, né, querubins, serafins, nem na terra, nem debaixo da terra. Então a angústia de João foi enorme, porque não encontrou ninguém, né, capaz de tomar posse desse livro. E esse primeiro verso aqui do capítulo 5 tem a menção da destra, porque da destra do Senhor é que estava o livro selado. E quando nós percorremos nas Escrituras, a destra é a mão direita. E a mão direita é a mão que de ação, o agir de Deus. É o agir para abençoar ou para amaldiçoar. Lá no Cântico de Moisés, que é o cântico, né, que faz apontamento para os vencedores, porque os vencedores vão louvar com o Cântico de Moisés. Lá no Êxodo capítulo 15, diz que a tua destra, ó Senhor, tem glorificado em poder e despedaçado o inimigo. Então eu vejo já nessa primeira palavra aqui, a destra de Deus. É a ação de Deus, da mesma forma que aconteceu no Egito, vai acontecer nos últimos dias.
porque é um paralelo muito interessante, o êxodo do Egito, todo aquele contexto e o agir de Deus com os flagelos. Então, da mesma maneira, este livro selado vai desatar o agir de Deus sobre a terra, com selos, trombetas e flagelos. Muito interessante. Muito interessante, muito interessante. E aí fiquei pensando assim, tem tudo, o que você falou tem tudo a ver, né? Porque a gente vê que o desatar desses livros, ele vai nos trazer coisas que envolvem a igreja, vai trazer coisas que envolvem os últimos acontecimentos, que envolvem, né, o plano de Deus para nós aqui. E quando a gente vai para as profecias, quando a gente vai lá para o livro de Daniel, a gente vê essas profecias se desenrolando e o próprio anjo, né, dizendo para Daniel, Daniel, essas palavras estão seladas, encerradas e seladas até o tempo do fim. E a gente vê lá em Daniel 12, versículo 4. Eu vou ler. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Mas o saber que vai se multiplicar é exatamente o saber dessas profecias. Mas o que acontece? As pessoas correm de um lado para o outro, tentando interpretação daqui para ali, para tentar ter o entendimento deste livro chamado Bíblia, né? Palavra de Deus. E agora nós estamos falando de profecia, porque nós estamos falando de um tempo determinado. Porque quando esses selos forem desatados, a gente vai chegar ainda lá, eu acho que daqui 1 ou 2 capítulos, 1 ou 2 podcasts, a gente vai chegar nesse estudo, nós vamos ver coisas tremendas que irão acontecer aqui na Terra. E ainda a gente ficou conversando, né, sobre as trombetas e os selos, que eles praticamente se conectam. Não tem como você desconectar, porque é um tempo em que, ao mesmo tempo que está acontecendo o selamento, está acontecendo também a ação das duas testemunhas que estão tocando essas trombetas, e o juízo de Deus já começando sobre a terra. Aí você diz, tá, o que o livro selado tem tudo a ver com isso? Ali dentro está escrito os ais e as lamentações. Aí é que tá. Quando a gente consegue meditar nesse livro, quando consegue meditar nas profecias, é exatamente o que o livro traz. E ali em Daniel 12:4, como eu falei, sobre este livro que está selado, ele está aberto para todo mundo ver aqui, mas na verdade o selamento é do conhecimento. O selamento desse livro é com relação ao conhecimento. Esse conhecimento só vai ser deliberado, nos próximos versículos a gente vai ver, quando o Espírito Santo habitar dentro de nós. Por isso que todo o pano de fundo que a gente viu dos últimos vídeos, no último episódio da visão do trono de Deus, aproxima os 4 seres viventes, os 24 anciões, juntamente diante do trono com Jesus Cristo. E quando a gente vai lá para Ezequiel 1, a gente viu essa referência de que o Espírito estando na igreja, a ação das rodas, que é a igreja que vai norte, sul, leste, oeste, acompanha a missão do Espírito Santo. Então, o simples fato do Cordeiro ter sido morto e ter sido achado digno, ele passou para a igreja, porque não se esqueça, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, assim, Jesus vai depender de uma igreja forte e ativa nos últimos dias. Quando a gente fala desse livro selado, desse entendimento selado, é exatamente o poder que está sendo dado a partir do momento de que a gente aceita Cristo Jesus como nosso Salvador, de desatar todos esses entendimentos que estão ali, né, selado para muitos até hoje. E no versículo 10 desse mesmo capítulo 12, diz assim, ó: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão sobre os tempos, entenderão sobre a profecia, entenderão sobre os propósitos e entenderão sobre a missão que a igreja deve percorrer tendo o Espírito Santo.
Eu não vou adentrar mais no assunto porque os próximos versículos vão trazer, e aí sim a gente consegue trazer uma base um pouquinho mais forte. Eu vou ler agora então os versículos subsequentes ali, né? Ora, versículo 3, a gente pode repassar. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meu irmão Ricardo, o que o irmão traz para nós aí? Essa questão do leão da tribo de Judá me faz conectar novamente com um dos 4 seres viventes. Sim. Porque o livro tem 7 selos, e o primeiro selo, ele é aberto com o primeiro ser vivente que nós lemos no capítulo anterior, que o primeiro tem a cara de leão. E olha só que interessante, esse primeiro ser que dá ordem para desatar o primeiro selo, que tem a cara de leão, o comando dele é como um rugido. E esse rugido de leão, ele é como se fosse uma ordem para iniciar uma batalha. Por isso que nós estamos tratando de lamentações, suspiros e ais, de arrependimento, de trombeta, de flagelo, porque os selos, eles vão desencadear uma batalha, não só espiritual, claro que é muito espiritual, mas ele vai repercutir na terra. Então, é uma batalha, e muitos, assim, infelizmente, quando falam do último avivamento, né, muitos não têm esse discernimento de uma maneira mais holística, mais abrangente, de que esse avivamento é um avivamento de arrependimento, de posicionamento, de chamar a atenção do povo, despertar a muitos de um sono profundo, e isso vai resultar em aflições, porque é um confronto muito grande que vai acontecer na terra. Infelizmente, muitos estão com amarras de doutrinas de engano. E essas doutrinas de engano, infelizmente, não são somente ensinamentos, mas as pessoas, elas se tornam orgulhosas, elas se tornam soberbas, dura cerviz. E essa característica de dura cerviz é que vai ser confrontada nos últimos dias pelas 2 testemunhas. Por isso que nós comparamos esse livro selado, escrito por dentro e por fora, com o livro que Ezequiel recebeu lá no capítulo 2, depois de ele ter visto, que curiosidade, né? Depois dele ter visto, né, os 4 seres viventes e o trono, ele recebe o rolo escrito por dentro e por fora. Está lá em Ezequiel 2, do 9 ao 10, e lá tem lamentações, suspiros e ais. E lá, Ezequiel capítulo 3, o Senhor dá uma ordem para Ezequiel: vai e diga à casa de Israel, o povo de Deus, porque eles possuem fronte obstinada e dura de coração. E essa obra vai se repetir nos últimos dias. Infelizmente, muitos estão com essa característica de fronte obstinada, dura cerviz, duro de coração, com orgulho. E é por isso que Pedro vai declarar em sua carta: juízo começa pela casa de Deus. Exatamente. O juízo começa pela casa de Deus. E quando a gente faz ali da digno, né? Digno é o cordeiro, né? De desatar os selos, de abrir esses selos. A gente vê essa mesma referência que a gente já falou aqui, porque o próximo versículo, ele está trazendo sobre esses 4 animais juntamente também com Jesus nesse mesmo local, né? Dando glórias a ele.
E quando a gente fala de dignidade e quando falamos de unidade, é importante entender que o receber o dom do Espírito nos faz também ser dignos de abrir esse livro e desatar esses selos. E isso não é petulância, isso não é arrogância, não. A palavra de Deus nos dá esse embasamento. Efésios 4 vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fosse chamado. Então nós precisamos ter um modo digno para essa vocação, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Você consegue ver esse mesmo plano de fundo de Deus estando junto no trono? Olha, a visão do trono é: esse trono está ali no meio, o Cordeiro está ali, os 24 anciões e também os 4 seres viventes. E quando esses 4 seres viventes são arremetidos para ações na Terra, a gente vê eles percorrendo em muitas direções, estando cheia do Espírito. Porque a unidade é que mantém isso, a vocação daqueles que são dignos de concluir essa mensagem foi derramada sobre eles. Então, é importantíssimo entendermos que o Cordeiro foi digno de desatar os selos e ele nos dá também essa liberdade de entendermos, de abrirmos esses livros e muito mais do que isso, fazermos parte do mesmo corpo para cumprir a missão. É fantástico, é fantástico. Exato. Outro detalhe, né? Essa função da unidade, que ela vai repercutir na igreja posicionada, né? A ação de Deus, essa destra do Senhor agindo através dos seus servos na terra, isso nos remete à função de atalaias. Sim. Né? Novamente aqui conectando com o profeta Ezequiel, onde o Senhor ele ordena Ezequiel a proclamar a palavra, me faz conectar aqui com Ezequiel 33, onde o atalaia tem a função de declarar a mensagem e tocar a trombeta. Você vê a conexão aí de selos e trombetas, e a função do atalaia de proclamar é tão importante, porque se ele não tocar a trombeta, o sangue derramado daquela pessoa que morrer vai cair sobre ele. Sobre ele. Olha só a responsabilidade que a igreja vai ter nos últimos dias de proclamar, de tocar a trombeta corretamente e anunciar a todos aquilo que há de vir. E nós precisamos trazer essa mensagem a todos, porque, infelizmente, muitos estão distantes do propósito. E exato. Nós, como nós estamos aqui estudando, buscando entender, olha só o tanto de coisa que nós precisamos ainda caminhar, né? Avançar para alcançar a plenitude desse propósito, o nosso papel nesses últimos dias. E essa responsabilidade enorme que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Você falou aí sobre aviso, sobre anunciar, né? Mas o versículo diz: se a trombeta não der o som certo, se a trombeta der o som incerto, quem irá se preparar para a batalha? Me fez arremeter agora para Isaías 29, versículo 9 em diante. E isso é importante de eu ler para os irmãos aqui, porque não é de hoje que eu escuto o irmão Ricardo assim: por que eu preciso saber de profecia? Qual é a importância? Eu vou na igreja, eu presto meu culto aqui, eu amo a Deus, Deus sabe, e tá tudo certo, né? Só que
A profecia ainda diz, né, de todos os dons, esse é o dom mais importante que tem. Principalmente, ele é mais importante, inclusive, que o dom de línguas, que é um dom que edifica a pessoa interiormente. Mas o dom de profecia, ele é superior. Ele é superior porque edifica a igreja, o dom de profecia. Então, a gente entender sobre os tempos determinados, ele é importantíssimo, importantíssimo. Isaías 29 diz assim, ó, Isaías 29, versículo 9 em diante. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Ando cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como palavras de um livro selado. Olha só que interessante. Nós estamos falando de um livro selado. Quem é digno de desatar esse selo? Quem pode desatar esse selo? Eu respondo hoje, meu irmão Ricardo. Quem está diante do trono. Essa é a resposta. Quem está diante do trono é capaz de desatar o selo, porque tem o Espírito do Cordeiro, que foi morto e venceu com toda a autoridade para poder desatar esses selos desse livro selado. E essa pessoa, e aqui o versículo diz, né, que você dá o livro para a pessoa que sabe ler, né, e a pessoa diz, e você diz, lê isso, peço-te, e ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Sabe o que eu consigo entender, meu irmão? Eu consigo entender o seguinte, as pessoas estão distantes, elas acreditam que tem um Deus distante, que você vai encontrar esse Deus dentro de quatro paredes, e ali você está prestando culto, sai dali, tu não tem a ação de Deus na tua vida. Mas não é isso. Deus precisa estar presente todos os dias dentro de nós, porque nós somos a morada do Espírito Santo. Se queremos uma intervenção espiritual, se queremos algo sobrenatural sobre a nossa vida, precisamos buscar entendimento, buscar com súplica, buscar com oração todos os dias da nossa vida. Porque o livro está selado para quem quer que ele esteja selado. Entendeu? Não é da vontade de Deus que esteja selado esse livro. A vontade de Deus é que a gente possa esquadrinhar as Escrituras. E a palavra diz, esquadrinhai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Então, me pergunta de novo, quem está me perguntando, que não é 1, não é 2, nem 3. Importa eu saber de profecia para ser salvo? Eu respondo para você, talvez não. Mas por outro lado eu digo que Deus precisa de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, para saber discernir os tempos determinados. E essa pessoa que entende dessas profecias que estão sendo contadas junto ao altar e estão sendo cheias do Espírito Santo para o cumprimento das promessas dos últimos dias, não vai jamais ser enganada. Não vai ser enganada. Entende? Porque quando a gente olha lá para Apocalipse 12, estou conectando agora, a gente vê que aquela mulher que fugiu para o deserto, ela tem a lua debaixo dos seus pés. O que significa isso, irmão Ricardo? Ela tem os tempos.
Os tempos estão sobre ela. Ela caminha sobre os tempos. Ela tem o sol que ilumina propriamente ela e a lua debaixo dos pés. Ela tem os tempos determinados. A igreja dos últimos dias terá os tempos determinados. Quando a gente fala da parábola das 10 virgens, a gente não está dizendo aqui de um povo que não conhece ao Senhor. Nós estamos falando de um povo que até certo tempo estava caminhando junto e os dois receberam azeite, só que um cultivou e o outro não. Então nós estamos aqui cambaleando e bêbados, literalmente, entendeu? Com os costumes da vida. E não é isso que o Senhor quer, não é isso. Realmente, não basta ser prudente, né? Porque prudente também dorme. Também dorme. Né? O que importa é buscar santidade, é eu estar bem com Deus, estar pronto para o Senhor voltar. Mas só ser prudente é o que o Senhor determinou para cada um de nós. Não é o que nós encontramos isso nas Escrituras. Ser prudente somente não é suficiente, porque prudente também dorme. O Senhor requer de nós a atenção com a mensagem, com o propósito do Senhor para os últimos dias. Aí vai além de ser prudente. Eu preciso ser um atalaia, estar atento, avisar aquele que não consegue enxergar. Exato. Aí sim, o propósito ele vai começando a se iluminar diante dos nossos olhos. Nós entendemos o propósito. Quando nós entendemos as Escrituras, entendemos as profecias, e o Senhor requer de nós esse posicionamento, porque estar no profundo sono é um risco enorme, é um risco que pode, inclusive, ser pago com a salvação. Né? Isso é muito arriscado. E essa questão que você trouxe de Isaías 29, no verso 14, fala da sabedoria dos seus sábios, ou seja, a sabedoria dos homens perecerá, e o entendimento dos seus prudentes, pessoas que se acham prudentes, se esconderá. O conhecimento vai fugir dessas pessoas que se acham prudentes. A sabedoria vai perecer dessas pessoas que se acham sábios. Ou seja, a sabedoria humana não chega nem perto daquilo que o Senhor quer de fato derramar sobre aqueles que são humildes de coração. E você vê a importância de um posicionamento que nós precisamos para entender os propósitos do Senhor. Isaías 5 também fala aqui: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ou seja, pessoas orgulhosas. E novamente a gente traz a mensagem acerca daqueles que são duros de coração, dura cerviz, obstinados em sua fronte, que não conseguem lançar fora suas convicções humanas, as doutrinas que aprenderam de forma equivocada, e não abre o coração para receber a genuína palavra do Senhor nesses dias. E nós sabemos que o Senhor vai restaurar o evangelho genuíno do reino, a sã doutrina dos apóstolos. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber essa palavra, essa restauração da palavra de Deus. Porque essa é uma das características da unção que será derramado no Elias que há de vir nos últimos dias. Amém. E quando a gente vai lá para o versículo 6, então, a gente já vê essa junção do todo, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são
os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de ouro, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E que o irmão traz para nós aí. Interessante aqui é que faz menção de Jesus como Cordeiro que foi morto, né? E Sim. nós fazemos conexão disso com os tempos determinados, as festas bíblicas. A primeira festa aí, a solenidade de Páscoa. Então, a Páscoa, ela é crucial o entendimento da Páscoa, porque dali nós podemos entender o propósito do Senhor nas demais solenidades. E a solenidade de Páscoa traz o Cordeiro Pascal, né, que aponta para Jesus, que foi morto, e nós realizando essa conexão também com os 7 Espíritos de Deus, que também está mencionado, lá em Zacarias 4, verso 10, fala do prumo de Zorobabel. E no prumo de Zorobabel tem 7 olhos, apontando para os 7 Espíritos de Deus. E Zorobabel era rei. Interessante. Em Zacarias 3, verso 9, tem a figura do sumo sacerdote Josué. E lá também tem a menção da pedra única com 7 olhos. Se nós juntarmos os 2 personagens, Zorobabel e Josué, um rei e um sumo sacerdote, o prumo de Zorobabel, a palavra ali prumo é Eben em hebraico. E a pedra única de Josué também é a mesma palavra, Eben. Então o prumo de Zorobabel é a mesma pedra única de Josué, apontando para Jesus, rei e sumo sacerdote, agindo sobre a terra através dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus sobre toda a terra. E nós, conectando isso com Isaías 11, nós percebemos que esses 7 Espíritos de Deus aponta também para o sétuplo conhecimento. Por isso que o irmão trouxe aqui a questão de que o conhecimento, né, aumentará nos últimos dias, e os sábios entenderão, porque eles receberão essa porção do sétuplo conhecimento. Uma outra característica da unção do Elias que há de vir será derramada sobre o povo de Deus posicionado, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento do temor do Senhor. Olha só a grandeza desta bênção, dessa promessa que será derramada sobre o povo de Deus. É verdade. O irmão trouxe aí sobre o prumo, o irmão trouxe ali sobre os 7 Espíritos, né? Que são os 7 olhos de Deus enviados por toda a terra. E quando a gente fala desse prumo, e falando também sobre o Cordeiro, que nos conecta com as festas, é lógico. Vou falar primeiro um de cada parte, tá? Porque na hora já me veio vontade de comentar. O prumo, quando a gente vê lá no Apocalipse, ele praticamente está sendo usado como a mesma referência para medir, que é Apocalipse 11. E olha só, ele está medindo um santuário e aqueles que estão se achegando diante do trono. E o que nós estamos falando aqui? Sobre aqueles que estão diante do trono junto com o Cordeiro. Prestou atenção, pegou esse ponto? Agora nós vamos para um outro ponto. Eu vou lá para o Apocalipse, que a gente continuou lendo, e tem uma partezinha interessantíssima lá. No versículo 6. Não, desculpa, versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa
e taça de ouro cheio de incenso. O que significa o incenso? Que são as orações dos santos. Para onde que eram direcionadas as orações dos santos? Referência a esse incenso ao Santo dos Santos. Referência a uma súplica, referência a um dia especial, entende? Diante do que seria ali, né, o trono de Deus neste santuário terrestre, né, que é a Arca da Aliança. Então, a presença de Deus, o Shekinah que estava ali, era acessado somente uma vez por ano. E a gente não cansa de falar das festas aqui, não vamos cansar, porque a referência de profecia nos aproxima com as festas bíblicas. Então, trazendo esse pano de fundo do Santo dos Santos, trazendo esse pano de fundo do Santo dos Santos, que era habitado uma vez por ano, quando a gente vai lá para Hebreus agora, nos diz que esse caminho está descortinado. Esse caminho não tem mais cortina, e a gente vê que esses 24 anciões, esses 4 seres viventes, estão aonde? Diante do trono. E quando eles dizem assim, eles carregam e têm a oração dos santos, não tem como não conectar com a igreja, meus irmãos. Não tem como não conectar. Está tudo conectado, está tudo conectado. E quer ver só? Quando a gente fala aqui desse prumo que foi dado, né, na mão de Zorobabel, o irmão leu ali, Zacarias 4, versículo 10, quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, olha só o que diz, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra, mas também são os 7 espíritos que estão sendo derramados sobre a igreja. Então, quando diz, né, que esses animais tinham olhos por detrás e pela frente, é a igreja, o Espírito do Senhor, habitando no meio da igreja. Só que é interessante que nós venhamos a ler todo esse capítulo 4 de Zacarias, porque essa ação está sendo determinada sobre 2 testemunhas. Olha só que interessante. Tomou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que desperta do seu sono. Desperta, tu que dorme, né? E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e os 7 tubos, um para cada uma lâmpada que estão em cima do candelabro. Bom, a visão agora já aproximou aqui a visão das 7 igrejas. A mesma visão que João teve lá no início do livro, que ele viu. E onde é que estava essa menorá, esse candelabro? Não estava na mão do Senhor Jesus? Estava na mão dele, meus irmãos. Na mão dele. Então, o que precisa para você entender que essas 7 igrejas estão sendo controladas por Cristo Jesus? Só que, como a gente já estudou nos últimos episódios aqui, dessas 7 igrejas, 2 estão se mostrando fiéis. Irmão Ricardo, se eu não me engano, Esmirna e Filadélfia? É isso. Esmirna e Filadélfia. Então, há significado de 2 testemunhas. E olha que interessante o que o texto nos diz ainda. Me perguntou o que vês, respondi, olho, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Quando o irmão mostrou ali a menorá, eu consegui enxergar isso, meu irmão. Consegui enxergar a posição dessas 2 igrejas que estão cumprindo o propósito do Senhor, né? Então perguntei ao anjo falando comigo, meu Senhor, o que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu e ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio à aclamação. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão
para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Prossegui e perguntei quem são as 2 oliveiras. Olha só a resposta. À direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. Olha o Espírito Santo vertendo. Ele me respondeu, não sabe o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então agora, quando você for lá e ler o Apocalipse 11, dá uma lida, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Quem são as 2 testemunhas? São as 2 oliveiras. Está revelando, está tudo revelado. E qual é a função das 2 testemunhas para os últimos tempos, irmão Ricardo? Levar a mensagem final, né? Contrariando a mensagem do anticristo, que vai estar dizendo assim, ó, adorai, não adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, né? E todas as coisas que lá existem. Pelo contrário, as 2 testemunhas vão estar dizendo ao contrário. Ao contrário. E aí, o vale da decisão está posto. Entende? Exatamente. O vale da decisão estará posto diante dessas 2 testemunhas que têm os 7 olhos do Senhor, que têm este azeite. Já falei demais aqui, vou deixar um pouco o irmão. Que a gente se empolga, tá ótimo. Né? É ótimo, ótimo. É muito interessante conectar as 2 testemunhas, né? Apocalipse 11:4 fala, elas são as 2 oliveiras e elas são os 2 castiçais. Então, nós precisamos conectar e encontrar nas Escrituras quem são as 2 oliveiras e quem são os 2 castiçais, para encontrar a identidade das duas testemunhas. O Wagner trouxe aqui a respeito das 2 oliveiras, né? Nós, quando conectamos Zacarias 4 com as falas de Paulo, e Paulo foi sábio em colocar para a igreja, né, a interpretação dos profetas, isso é muito importante, essas conexões, porque em Romanos 11 ele faz justamente essa ligação das 2 oliveiras, né, com 2 povos, com gentios e judeus, né, no qual ele tratou gentios ali como zambujeiro, ou seja, a oliveira brava, e os judeus chamando de oliveira cultivada, conectando também com a ligação que ele chamou de enxerto, a oliveira brava sendo enxertada na oliveira cultivada, conectando com Ezequiel 37, do 15 ao 28, onde as 2 madeiras se uniriam, né? Sim. Efraim unindo com Judá, as 2 casas de Israel. Olha só o entendimento das 2 casas de Israel aí, nas 2 oliveiras. E quando nós olhamos para os 2 castiçais, impossível não conectar com os 2 castiçais dentre as 7 que estão dignas diante do Senhor para realizar a boa e perfeita obra nestes últimos dias. Então, o Senhor vai levantar testemunhas, um povo posicionado para realizar essa obra. E nós precisamos entender essas mensagens das festas, das 2 casas de Israel. Olha só a mensagem profunda que isso nos traz, entendimento acerca do Apocalipse aí. Exatamente. O que a gente está querendo sempre trazer é que estudar a palavra e prosseguir em estudar nos leva a uma compreensão mais ampla. Né? A gente poderia estar lendo esses versículos corridos aqui sem entender nada, que é o que muitos fazem hoje. Vamos fazer uma leitura anual da Bíblia. Vai lá ler 2 capítulos por dia, 10 minutinhos. Não, a Bíblia não é para ser lida, meu irmão Ricardo. A Bíblia é para ser meditada. Nós temos aqui, ó, você de casa, eu vou recomendar
qualquer aplicativo simples que você baixar da Bíblia no seu celular, você consegue fazer uma busca de conexão de palavras. E isso ajuda muito. A gente usa esse privilégio de fazer conexões, porque Deus faz o tempo inteiro conexões de palavras. Isso nos faz compreender melhor os termos, compreender melhor as profecias, conectar os profetas, conectar os assuntos. E a revelação se torna muito mais presente, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que é muito simplório você entender assim, tá, não, tudo bem. O mistério de Deus foi revelado, que agora a salvação também entrou para os gentios. Amém? Todo mundo bate palma, faço parte dos gentios, estou aqui. Mas os mistérios são muito mais além, a gente conseguiu ver aqui. Não é só isso. Se fosse só isso, tá tudo certo. As religiões estavam tudo cobertas. Nós somos os gentios, agora nós somos o povo de Israel, porque Deus rejeitou o povo. Deus não rejeitou o povo dele, foi o contrário. O povo é que rejeitou o Senhor, o povo é que adulterou, o povo é que adorou ídolos. E agora Deus chama para uma aproximação. Não é simplesmente chamar os gentios. Não, existe uma promessa por detrás. Entende? Então é muito mais forte, é muito mais impactante do que simplesmente entendermos que somos os gentios. Não somos os gentios, somos a casa de Israel. E isso é muito forte. É muito forte para ser oculto, para estar escondido. Esse mistério precisa ser revelado. Nós estamos lutando para trazer isso à tona novamente. Verdade. Verdade. E a gente leu aqui, eu li, né? Isaías 11, do sétuplo conhecimento, dos 7 Espíritos de Deus, sendo o sétuplo conhecimento. Esse sétuplo conhecimento, ele tem um propósito de unificar, restaurar as duas casas de Israel e unir elas. Olha só que interessante, mesmo Isaías 11, onde fala do sétuplo conhecimento, fala que essa união, essa unidade das duas casas de Israel vai ocasionar aqui, ó, desterrar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. E Paulo, num verso só, Efésios 2,16, está escrito assim, que pela cruz caiu a inimizade, né? Unindo gentios e judeus em um corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Mas, infelizmente, muitos falam assim, os gentios aqui é a igreja, Israel é Israel. Não. Gentios sem judeus não é igreja. Exato. Só lê lá e medita que gentios, Paulo escreveu assim, gentios mais judeus é igual ao corpo. Então, igreja é a união de gentios e judeus. Nós precisamos derrubar esse muro de inimizade. Exatamente, exatamente. Continuando ali no versículo 7, diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, a gente já comentou aqui. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Toda a tribo, eu não posso excluir ninguém. Quando o Tiago escreve, quando é escrita a carta de Tiago, diz assim: as 12 tribos da dispersão. As 12 tribos. Essa carta foi destinada às 12 tribos da dispersão. Todo o povo foi disperso. Só que a promessa que o irmão Ricardo trouxe aqui é uma promessa de reunificação, né? E aí as pessoas muitas vezes se preocupam, tá, mas eu tô entendendo, mas e agora? Como é que eu vou saber de que tribo eu sou? É simples, meus irmãos. Romanos 11 está esclarecendo.
Agora, o verdadeiro israelita não é mais o de sangue, é o da promessa. Entendeu? Então, todo Israel será salvo. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente venha a meditar nessas palavras, que nós possamos entender que o plano de Deus é aproximar e que a gente possa se tornar um vaso transbordante desse azeite para transmitir essa mensagem a outras pessoas. E sim, esse cântico que vai estar sendo derramado para o Cordeiro vai ser cantado por quem? Por aqueles que estão ali diante do trono, entregando essas orações todos os dias. E aí a gente faz essa meditação com você. Tem você se achegado diante do trono de Deus? Tem você separado um tempo para se achegar diante do trono de Deus? Quais estão sendo as tuas prioridades? Entende? Porque, meus irmãos, isso é uma coisa muito pessoal. Ele estava comentando com meu filho quais são os métodos que Deus pode usar para uma conexão com as pessoas. A oração é o primeiro método, onde eu abro meu coração e falo com Deus. E ouvir a voz de Deus está aqui, ó. Ouvir essa palavra, estudar. Se a gente não tiver esses dois pontos conectados, desculpa, mas a gente vai querer uma intervenção divina. Como? Como? Então tá na hora da gente começar a se achegar diante desse trono e nos permitir ser usados por Deus para fazer esse evangelho avançar. Eu acredito que a gente, por hoje, conseguiu aqui trazer bastante aspecto. Até fiquei surpreso. Eu vejo que o Espírito Santo está se fazendo presente nessas gravações. E essa é a minha consideração final aqui, né? Que a gente possa se esvaziar do nosso eu, se encher desse Espírito para, primeiramente, tá? Primeiramente, a gente não pode ser hipócrita aqui, todo mundo tem seus problemas. Primeiramente, arrumar a nossa casa. Primeiramente, se encher desse Espírito. Agora, no momento que isso daí tudo estiver alinhado, que a gente estiver sendo contado diante desse trono, estiver sendo medido por esse prumo, então que a gente possa se permitir ser usado nas mãos do Senhor, como esse vaso nas mãos do oleiro. Sabe, é uma coisa muito pessoal e é isso que a gente deixa para vocês. É isso. Foi muito bom estar aqui, né, compartilhando a palavra. E essa questão do livro selado me fez meditar essa semana acerca disso. Que a gente percorre nas Escrituras buscando conexões, e eu achei conexões incríveis, até compartilhando, né, no nosso grupo aqui do WhatsApp, o Wagner Nunes também, né, contribuindo, ele vai estar aí com a gente na próxima semana, acerca das tábuas da lei, escritas por dentro e por fora, o rolo de Ezequiel, escrita por dentro e por fora, apresentando maravilhas do Senhor também, com lamentações, com ais. E aí eu cheguei até 2 Coríntios 3, onde Paulo expõe, né, que nós somos a carta. Nossa. Olha só. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta viva, escrita por dentro e por fora. Nós agora somos a carta. Nós somos aqueles que vamos transmitir essa mensagem. E aí ele continua aqui. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra como no passado, mas nas tábuas de carne do coração. Então é uma construção contínua, uma obra do Senhor, né, na história da humanidade. Nós temos o privilégio de estarmos nesses últimos dias para o cumprimento dessa palavra, de sermos a carta viva, a carta escrita por Deus a ser transmitida a todos aqueles que estão ao nosso redor, escritas por dentro e por fora, não tendo qualquer
mancha de engano, totalmente transparente, apresentando a genuína mensagem do Evangelho da paz nesses últimos dias, para a libertação de muitos cativos. É interessante, né, que a melhor forma da gente pregar o Evangelho é com a nossa vida, nossa própria vida. Né, que a gente possa sempre resplandecer uma luz emprestada. Ela é emprestada, ela é do nosso Senhor, mas essa luz ela é tão forte que se a gente tiver possuído dessa luz, do Espírito Santo dentro de nós, o nosso testemunho, ele prega. O nosso testemunho, a nossa vida, nossas ações, vivendo em dignidade de ser contado, né, junto ao altar, isso não tem preço, não tem preço. Então, eu almejo esse dia em que todos vão cantar esse novo cântico, né? O cântico do Cordeiro, o cântico da vitória, e que a gente vai poder, com júbilo, dizer, né, que nós somos vencedores, cumprimos a missão, né? Assim como Paulo, combati o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Então é isso que a gente deixa aqui para vocês, é uma entrega que possa ser feita por cada um de nós, para que a gente possa ser contado aí junto a esse povo, junto a essas duas testemunhas que nós não acreditamos que seja duas pessoas, mas sim uma igreja unida, né? Uma igreja que estará ativa nos últimos dias. Amém. Então nós agradecemos aqui a presença de todos em mais esse estudo, que Deus possa nos abençoar. Vou deixar aqui embaixo, se inscreva no canal do irmão, e se inscreva também no canal do irmão Wagner Nunes, se inscreva aqui no canal Remanescente, compartilhe esse vídeo e continue estudando conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que possamos estar aqui na próxima semana. Tchau, tchau.